curtam, se inscrevam no canal, vamos lá! Oi, gente! Então, estou de volta para os nossos encontros de quartas-feiras, que agora é as quartas-feiras, não é mais as terças-feiras, como eu já havia mencionado para vocês nas redes sociais e por aqui pelo canal também. Inclusive, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que têm acompanhado o canal, esse retorno do canal, as pessoas que têm se inscrito no canal, têm comentado, as pessoas que têm visto os shorts que eu coloco por aqui. Nós tivemos 1.500 visualizações do último short que eu coloquei, então eu gostaria de agradecer a vocês pela audiência. Eu escolhi 3 filmes da Marilyn que vocês devem assistir, porque são icônicos, são marcantes demais na carreira dela e na história do cinema também. Por que 3? Porque eu continuo subindo os vídeos pelo celular. Eu continuo fazendo tudo pelo celular. Eu gravo os vídeos pelo celular, eu edito pelo celular os vídeos e eu subo pelo celular. Pode ser que daqui a algum tempo eu consiga recuperar o meu notebook, que continua escangalhado, com problemas, com travas, principalmente travas, ele está travando muito e eu não estou conseguindo usá-lo. Então, eu continuo só com o celular para poder fazer tudo. Então, eu escolhi 3 porque fica mais rápido de subir o vídeo, não fica demorando tanto assim, não fica um vídeo tão longo. E para vocês também, eu gostaria de dizer que esses vídeos desde da semana passada, dos 5 filmes dos anos 30 e este de hoje, são vídeos mais didáticos para pessoas que estão começando a ter uma iniciação, começando a mergulhar no universo do cinema clássico. Eu acredito que o vídeo de hoje seja para uma iniciação para os iniciantes em Marilyn, para quem ainda não viu filmes de Marilyn e quer começar a ver. Então, o primeiro filme que eu trago para vocês, todos os 3 eu tenho em versão física, eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. O primeiro que eu escolhi foi o filme que deu a Marilyn finalmente o estrelato mundial, que é Os Homens Preferem as Loiras, dirigido pelo Howard Hawks, com a Jane Russell, a grande Jane Russell no elenco, uma grande cantora, uma grande atriz da sua época, da época de Marilyn. As duas, inclusive, fizeram uma amizade, se tornaram boas amigas. Desde o início das filmagens, as duas se deram muito bem. Os Homens Preferem as Loiras é um filme de comédia musical. É um gênero que a Marilyn tinha mais facilidade. Por quê? Lá no iniciozinho do canal tem um vídeo sobre Marilyn chamado Marilyn Cantora, em que eu falo bastante, é um vídeo de meia hora que eu falo sobre os filmes musicais que a Marilyn fez. E realmente a curiosidade principal desse filme, que eu tenho essa edição, vou mostrar um pouquinho mais próximo para vocês verem, essa edição da Fox Brasil, que é aquela edição que vinha com cards, né, que vinham com photocards. Esse aqui não veio um photocard, mas é uma edição bem bonita. A curiosidade principal desse filme é que Marilyn filmou Diamonds Are a Girl's Best Friend, que é um dos números musicais mais famosos de todos os tempos, em apenas uma tomada. Exatamente. Ela tinha dificuldades em se apresentar no set de filmagens, ela tinha dificuldades em guardar suas falas, memorizar, mas quando era a hora de cantar, a Marilyn tinha muito mais facilidade, ela se sentia muito mais segura. Esse filme vale muito a pena assistir para quem está começando, principalmente
ou para quem está querendo rever os filmes dela. O próximo filme que eu tenho aqui para vocês é uma edição especial, também da Fox, chamado Cinema Reserved, O Pecado Mora ao Lado. É o segundo filme de Marilyn que, se você ainda não viu, tem que ver, porque é um clássico maravilhoso que vem com bônus. Marilyn, o Fim dos Dias, que é um documentário fantástico. A Lenda de Marilyn Monroe, também um documentário muito bom. E é um filme que tem a Evelyn Keyes, que fez E o Vento Levou. A Evelyn Keyes fez a Sue Ellen, a irmã mais nova, uma das irmãs mais novas da Scarlett O'Hara, em O Vento Levou, em 1939. Aqui nesse filme, ela está como a esposa do personagem do Tom Ewell, que é um ator brilhante. Inclusive, eu estava assistindo esse filme novamente com a minha mãe, que já tinha visto esse filme, né? Minha mãe já tinha visto esse filme muitos anos atrás, e ela falou sobre o Tom Ewell para mim. Ela disse o quanto impressionada ela ficou com a atuação dele, e ele realmente é um grande ator, maravilhoso. No filme ele tem muitas cenas sozinho, e ele fala com uma propriedade as falas dele, ele interpreta de uma maneira tão magnífica que é realmente impressionante. O Tom Ewell no filme é um homem casado há 7 anos com a personagem da Evelyn Keyes, que é um pouco debochada e tudo mais com ele, né? Ela não sente ciúmes dele, inclusive, porque ela não acredita em hipótese alguma que ele poderia um dia traí-la. Mas aí aparece a personagem da Marilyn, que é a vizinha que mora no andar de cima. Na verdade, o filme se chama no Brasil O Pecado Mora ao Lado, mas na verdade o pecado mora acima, porque a vizinha mora no andar de cima do prédio em Nova York. E essa vizinha mexe totalmente com a cabeça do personagem do Tom. Mas ela é uma vizinha muito inocente e sensual ao mesmo tempo, que foi uma marca da Marilyn por muitos anos, a mistura da inocência com a sensualidade, né? E deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês aqui. Sim, este filme foi dirigido pelo Billy Wilder, o grande Billy Wilder. A curiosidade maior que eu acho que existe nesse filme está nos bastidores, porque Marilyn uma vez se encontrou com um amigo em Nova York. Eles estavam conversando num restaurante e, como publicidade do filme, colocaram uma grande imagem, uma gigantesca imagem de Marilyn com sua famosa saia branca rodada, seu famoso vestido branco, suspenso no ar, com suas pernas de fora, e ela vira para esse amigo e fala: está vendo? É assim que me vem, é só assim que me vem. Então a Marilyn, em 1955, ela filma O Pecado Mora ao Lado, que se torna um grande sucesso, porém existe essa insegurança nela, né? O fato de ser vista apenas como uma sex symbol, um símbolo sexual. Uma coisa que ela queria, com toda certeza, eliminar de sua vida. No ano seguinte, ela faz Nunca Fui Santa, Bus Stop, 1956, depois de um intenso estudo no Actors Studio em Nova York. Ela faz um mergulho profundo de personagens de teatro, a escola que foi de Marlon Brando, de James Dean, de grandes atores, a Marilyn passa a frequentar, e depois
desse convívio no Actors Studio, ela volta com Buzzstop e ela cria coisas muito maravilhosas para o personagem da Cherie, que é inclusive aquela aparência super branca dela, foi criação dela, foi sugestão dela, porque afinal de contas a personagem vivia acordada à noite cantando e durante o dia ela dormia, então obviamente ela era mais pálida, né? Não pegava muito sol. O próximo filme que nós temos aqui é também dirigido pelo Billy Wilder, genial diretor Billy Wilder, Quanto Mais Quente Melhor. Um filme estrelado pela Marilyn ao lado de Tony Curtis e Jack Lemmon, o grande Jack Lemmon. Todos os dois são maravilhosos atores, né? O Tony Curtis era um ator fantástico, mas o Jack Lemmon nesse filme está brilhante. Aqui nessa edição que eu tenho, não vem... vem um documentário aqui. E isso é uma coisa extraordinária, porque essa edição, vou chegar um pouquinho mais perto para vocês verem, essa edição é uma edição com estojo bem fininho. Ela é da Fox Classics também, e eu me lembro muito bem que na época eles lançavam essas edições com estojo bem fininho para poder baratear os custos e o DVD sair mais baratinho. E realmente, vou aproximar mais, foi bem baratinho na época. Ao contrário dessa edição de O Pecado Mora ao Lado, que eu não terminei de falar para vocês e mostrar, ele vem nessa luvinha de papelão aqui. Não é uma luvinha de papelão grosso, ela é assim, ó, bem molinha, tem que ter cuidado com ela. Vem vários documentários aqui e abrindo aqui para vocês, vem com 2 discos, como vocês podem ver, 2 discos, e vem este encarte maravilhoso. Olha esse detalhe, olha esse encarte, com informações especiais, curiosidades e fatos sobre a produção. Aqui. Então, realmente, vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Olha, é maravilhoso. Porém, essas edições do Cinema Reserve da Fox, elas foram extremamente limitadas, edições limitadas. Eu tenho O Pecado Mora ao Lado, Laura e a Malvada, da Cinema Reserve. Eles fizeram uma seleção de clássicos e lançaram essas edições chamadas Cinema Reserve, que eram mais caras, porém valia cada centavo. Uma curiosidade, voltando a Quanto Mais Quente Melhor, a curiosidade mais interessante que eu sei desse filme é que a Marilyn estava vivendo um período muito difícil de sua vida e ela estava à beira do colapso de seu casamento com Arthur Miller, o grande autor de peças teatrais Arthur Miller. Estava prestes a terminar o casamento, realmente acabaria em 1961, depois que eles terminaram de filmar Os Desajustados, que foi escrito pelo Arthur. A Marilyn ficou bastante chateada quando descobriu que o Arthur se inspirou nela para a personagem de Os Desajustados, porque ela não se via daquele jeito, mas Arthur a via daquela maneira. Então, o que aconteceu durante as filmagens de Quanto Mais Quente Melhor? Tem uma cena em que a Marilyn tá ali picando gelo, e ela tem uma frase curta. Cadê o meu bourbon? Ela tinha que abrir a gaveta de uma cômoda, de um móvel, e falar: cadê o meu bourbon?
porque ela estava procurando pela bebida e não estava encontrando. Marilyn estava tão afetada em sua vida pessoal naquela época que ela simplesmente não conseguia guardar nem essa frase. Ela não conseguia de jeito nenhum memorizar. Cadê o meu bourbon? A ponto do Billy Wilder, do diretor, ter que colocar dentro da gaveta um papel escrito. Cadê o meu bourbon? Para que ela abrisse a gaveta. Quando ela abrisse a gaveta, a audiência, né, o público que estava assistindo o filme não ia perceber que ele estava lendo. E ele colocou ali escrito, cadê o meu bourbon? Para que a Marilyn abrisse a gaveta e finalmente soltasse a frase. E eles pudessem, no caso, prosseguir com as filmagens, né? Uma outra curiosidade também de Quanto Mais Quente Melhor é que ele foi considerado, ele entrou na lista do American Film Institute, o AFI, como um dos melhores filmes de todos os tempos. Gente, vale muito a pena ver esses 3 filmes. Eu sei que a Marilyn tem outros filmes muito interessantes na carreira. Eu destaco, inclusive, Almas Desesperadas, de 1952, em que ela faz a babá psicótica, uma babá que tem transtornos mentais seríssimos. Mas eu realmente quis trazer esses 3. Esses 3 são clássicos da carreira da Marilyn, que todos os fãs ou todos os novos fãs, os fãs antigos e os antigos para reassistirem, reverem, e os novos para que conheçam a Marilyn através desses 3 filmes. Vale muito a pena. São 3 obras-primas maravilhosas de gênero comédia e comédia musical. Inclusive, em Quanto Mais Quente Melhor, a Marilyn interpreta canções de Cole Porter. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem, até a próxima quarta-feira. Um beijo carinhoso, fiquem em paz, fiquem bem e tchau!